Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aqui para a nossa última aula sobre termologia. Vamos falar agora sobre termodinâmica. É o tema mais legal dos três da termologia, na minha opinião, é a termodinâmica. E espero que vocês gostem, tá bom? Vamos para a aula. Bom, aqui vou só repetir o slide que eu mostrei nas últimas duas aulas, onde eu lembro vocês que termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao calor, temperatura, mudança de estados físicos, estudo de gases, dilatação térmica e outros fenômenos, e que nele tínhamos três áreas específicas, né, do conhecimento: a termometria, que foi a aula 10, a calorimetria, que foi a aula 11, última aula, e a aula de hoje, a aula 12, a termodinâmica. E a termodinâmica ela vai estudar a relação entre calor, energia e trabalho por meio das leis da termodinâmica, tá bom? E por fim, aqui naquela minha jornada de explicar para vocês o significado dessas três palavras, né, termometria, calorimetria e termodinâmica, vamos agora para o significado da palavra termodinâmica em si, né? O termo de termodinâmica, né, termodinâmica a gente consegue separar em duas palavras, né, termo e dinâmica. Termo nos remete à temperatura, perfeito? Que a gente viu lá os conceitos em termometria. E dinâmica é um conceito físico que estuda o movimento, perfeito? Então, termodinâmica nada mais é do que o estudo do movimento da temperatura. Então, se um dia aparecer para vocês numa questão de vestibular o que é termodinâmica, putz, não lembro da definição, que é o que estuda calor, energia e trabalho. Se você só lembrar que termodinâmica estuda o movimento da temperatura, lendo as alternativas por eliminação, a gente vai conseguir chegar nessa de relação de calor, trabalho, energia. Beleza? Vamos embora então. Bom, vamos lá. Aqui a primeira parte que eu vou tentar trabalhar com vocês dentro da termodinâmica vai utilizar o conceito de gás ideal, tá bom? É um conceito que vocês acabam vendo em química, né? Mas retomando, gás ideal é um gás onde as colisões entre os átomos dele são perfeitamente elásticas, certo? E os átomos dele, né, as moléculas dele, não influenciam diretamente uma na outra. Ou seja, é um gás perfeito, vamos dizer assim, tá bom? Mas a definição de gás ideal nesse momento não é tão importante pra gente. Vamos imaginar um gás apenas, tá bom? E o que que vai acontecer? Bom, vamos pegar esse cilindro aí que eu estou mostrando para vocês. Esse cilindro, nessa figura artística que eu fiz aqui para vocês, está inicialmente vazio, perfeito? Vou colocar um certo gás ideal nele, certo? E ele está agora com um gás amarelo representado na cor amarela e com uma tampa marrom em cima, certo? Ou seja, essa tampa está em cima do gás, aí o gás que vai controlar a altura da tampa, beleza? Não tem uma força, não tem nada mais, apenas o próprio gás controlando a altura dessa tampa. E eu vou aquecer esse gás, beleza? Coloquei aqui uma chaminha e esse gás vai começar a aquecer. O que que vai acontecer a partir do momento que eu aqueço um gás? Ele vai se expandir, certo? Porque lembra aquela ideia que eu trouxe para vocês na última aula de que calor nada mais é do que energia? Então, a partir do momento que eu aqueço um gás, eu estou fornecendo energia para ele. Ao fornecer energia a um gás, as moléculas dele vão começar a ficar mais agitadas. Elas se agitando mais, elas se espalham mais. Elas se espalhando mais, ele expande. Perfeito? Essa é a primeira ideia que a gente vai trabalhar aqui com o gás ideal. Então percebam aqui que eu coloquei essa letra Dzinho aqui, né? Mas seria para representar, na verdade, uma distância, né? Uma variação que teve no gás, né? O volume dele aumentou, ou seja, ele expandiu, certo? Eu tinha uma quantidade inicial que quando eu esquentei, ele expandiu, perfeito? Então a gente pode concluir que ao esquentar um gás, ele vai expandir, perfeito? Agora a gente vai fazer o mesmo raciocínio, só que no sentido contrário, beleza? Então, de novo, vou ter nosso tubinho aqui com uma certa quantidade de gás ideal e eu vou esfriar ele. Antes eu aqueci, agora eu vou esfriar. Lembrando, calor nada mais é do que energia. Se eu esfrio ele, eu estou retirando energia desse gás. Ao retirar a energia desse gás, as moléculas que fazem parte dele vão ter seu movimento diminuído, vão estar mais próximas uma das outras por conta disso. Portanto, esse gás tende a ficar comprimido. Perfeito? É o que acontece oposto do aquecer o gás. Perfeito? Tenho aqui uma mesma variação de distância, porém agora essa variação de distância, em vez de fazer com que o gás expandisse, né, e fosse para cima, ele veio para baixo. Perfeito? Então, o que podemos concluir aqui? Que quando eu esfrio um gás, esse gás ele vai ser comprimido. Perfeito? E enquanto eu aqueço um gás, ele é expandido. São coisas opostas. Perfeito? Bom, então vamos lá agora falar sobre trabalho de um gás. Lembre-se, trabalho está relacionado à energia, lembra? A quantidade de energia de algo. Então, se ao expandir um gás eu estou fornecendo energia
para esse gás e ao comprimir o gás eu estou retirando energia desse gás, ele faz com que ele realize um trabalho, perfeito? E nós podemos calcular trabalho, tratando-se de gases, ok? Apenas em transformações isobáricas. Segura aí, guarda a palavra isobárica na memória, já já vou explicar para vocês o que ela significa, tá bom? E temos duas maneiras de calcular trabalho. A primeira, em transformações isobáricas, tá bom? A primeira é pela fórmula que está apresentada aí para vocês, tá bom? W é igual a P vezes ΔV. O W é trabalho, tá? A gente usa a letra W de work em inglês, tá? Veio da língua inglesa isso. O P vem de pressão e o ΔV é variação de volume. Lembre-se que o delta sempre indica uma variação, perfeito? Como ΔT era a variação de temperatura, ΔV vai ser a variação de volume, tá bom? Trabalho vai estar em joules, pressão em newton por metro quadrado e variação de volume vai estar em litros. Perfeito? Uma informação que pode ser útil para vocês em alguns exercícios é que 1 metro cúbico cabe 1.000 litros, tá bom? Que às vezes a gente precisa fazer a conversão de litro para metro cúbico, essa informação é útil, tá bom? Guardar aqui na memória que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, beleza? Então essa é a primeira maneira de calcular trabalho de um gás na transformação isobárica, perfeito? W igual a P vezes ΔV, beleza? A segunda maneira é quando nós temos um gráfico de P por V, ou seja, um gráfico de pressão por volume. Porque vocês concordam comigo que o trabalho, na primeira maneira que eu mostrei para vocês pela equação, era pressão que multiplicava um volume, certo? Então, o que acontece nesse gráfico aqui? Uma variação de volume, né? Perdão. Aqui eu tenho uma pressão, certo? Cada ponto aqui dessa reta é um valor de pressão e um valor de volume correspondentes, certo? Então aqui, por exemplo, nesse ponto aqui eu tenho um valor de pressão que eu não desconheço, aqui não marquei nenhum valor, e um valor de volume. Aqui eu tenho um valor de volume que eu desconheço e um valor de pressão, certo? Como pressão não, desculpa, como trabalho é pressão vezes uma variação de volume, vocês concordam comigo que a área interna desse gráfico aqui representa o trabalho, então? Porque eu estou multiplicando uma variação de volume por uma pressão? Sim? Então, nisso, a gente tem como calcular trabalho também. Então, temos essas duas maneiras de calcular trabalho nas transformações isobáricas. Uma pela fórmula P vezes ΔV e a outra é pela área do gráfico de pressão por volume, tá bom? Uma dúvida que vocês acabam tendo é: até onde eu vou calcular essa área? Até o final do eixo X, tá bom? Então, vai ser toda essa área aqui até o eixo X. Nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, essa figura lembra um pouco um trapézio, né? Aqui, ó, a base menor, base maior, aqui seria a altura, certo? Então, esse exemplo que eu dei para vocês aqui lembra um pouco um trapézio, beleza? Então, nesse caso aqui, o trabalho seria igual à área do trapézio, beleza? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre transformações gasosas, beleza? Então lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar já já o que era transformação isobárica? Eu vou explicar agora, tá bom? Mas antes de explicar para vocês o que que é uma transformação isobárica, eu vou falar um pouquinho sobre a equação dos gases perfeitos. A gente está até agora falando sobre um gás ideal, certo? Então, quando a gente fizer uma transformação nesse gás, por ele ser um gás ideal, é esperado que o que ele tem no início é o que ele vai ter no final da transformação. Então, por exemplo, o enunciado vai falar assim para vocês: um gás ideal sofreu uma transformação tal. Por ele ser um gás ideal, é esperado que o que tem no começo ele tenha no fim. E quais são os três fatores que influenciam um gás, majoritariamente? Pressão, volume e temperatura. Beleza? Por isso que eu tenho PVT, PVT dos dois lados da equação, tá bom? Não vou fazer aqui a dedução prática delas para vocês, essa é a equação final dela, tá bom? A dedução é bem simples, mas eu vou já aproveitar ela aqui, que eu acho que o foco para vocês é mais a equação e como utilizar ela e não a dedução, tá bom? Então, o subíndice F significa final e o subíndice I significa inicial, tá bom? Então é o quê? Pressão final, volume final, temperatura final, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, tá bom? O enunciado vai dar para vocês assim: um gás ideal sofreu uma transformação e nessa transformação a pressão inicial dele valia tanto, o volume valia tanto, a temperatura valia tanto. E no final da transformação, a pressão passou a valer tanto, o volume passou a valer tanto. Quanto que vale a temperatura final? Você aplica essa equação e consegue calcular essa temperatura final, tá bom? Mas além disso, existem quatro tipos de transformação, beleza? E quais são esses quatro tipos de transformação? Elas vão utilizar da lei dos gases perfeitos, porém elas vão meio que fazer casos específicos com essa lei, certo? Alguns termos dessa equação vão sumir. Vai ficar mais claro já já isso. A primeira transformação foi a que eu já falei para vocês, vocês já escutaram esse nome hoje, isobárica. Isobárica vem de pressão constante. Se você lê o nome isobárico e tiver dificuldade de associar com pressão, bar é de barômetro,
certo? Isobárica, essa palavra bar vem de barômetro, que é um instrumento para medir pressão, certo? E bar também é uma unidade de pressão. Não, vocês não utilizam muito, mas bar é uma unidade de pressão. Então, uma transformação isobárica, iso significa também igual, tá? Outra dica. Isobárica significa mesma pressão. Se a pressão é igual, quer dizer que no início e no final minha pressão é igual. Como nessa equação aqui todos os termos estão diretamente proporcionais, ou seja, a pressão do final está diretamente proporcional à pressão inicial e etc., eu só preciso anular esse termo. Então, por exemplo, se eu tenho uma pressão constante, o termo P aqui da equação dos gases perfeitos some. Então eu fico apenas com o quê? VT, VT, beleza? E vai ser isso para todas as outras transformações. Você some com a variável que é constante, beleza? Então, na isobárica, nós temos a pressão constante. Então, a pressão vai embora. Na isovolumétrica ou na isocórica, o volume é constante. Então, a variável volume vai embora. Então, de novo, ó, como o isobárico eu falei para vocês, iso mesma e bárica pressão, mesma pressão, iso mesma, volumétrica volume, mesmo volume. Isocórica é meio difícil de lembrar, né? Mas eu coloquei essa palavra aqui porque ela aparece em algumas literaturas, tá bom? Mais comum a isovolumétrica, tá? Isotérmica, temperatura constante. Iso mesma, térmica temperatura. Então, a variável T vai embora. E por último, uma transformação chamada de adiabática, que é uma transformação onde não há troca de calor. Se não há troca de calor, a quantidade de calor presente ali é zero. Lembra quando a gente falou na aula passada sobre quantidade de calor? E para existir quantidade de calor, eu preciso que haja troca de calor. Se não tem troca de calor, a quantidade de calor envolvida naquele gás ali é zero, tá bom? Tudo que eu falei para vocês nas aulas anteriores são válidas ainda para termodinâmica, beleza? Vai ficar essa diabática ela é um pouquinho mais. É mais uma pegadinha, assim. Não vou dizer pegadinha, mas ela é mais difícil de lembrar, né? Que é a quantidade de calor igual a zero. Mas quando for fazer os exercícios, vocês vão lembrar, vai ficar mais simples de entender. Beleza? Bom, agora nós vamos falar de mais um tema dentro da termodinâmica, que é energia interna de um gás. Lembra que quando a gente está aquecendo um gás ou está esfriando um gás, ele acaba gerando a compressão ou a expansão desse mesmo gás? E isso nada mais é também do que energia, certo? Porque lembra que também tudo isso está relacionado, no fim das contas, com energia, uma vez que calor é uma forma de energia. Beleza? Então, um gás, ao se expandir ou ser comprimido, ele tem uma quantidade de energia que nós iremos chamar de energia interna de um gás, tá bom? E essa energia interna de um gás nada mais é do que a soma de todas as energias das moléculas que compõem esse gás, tá bom? E uma informação que é importante, que às vezes acaba aparecendo para a gente em questões teóricas de vestibular, é que a variação de energia interna de um gás está diretamente ligada à temperatura, tá bom? Então, se eu tenho um aumento da energia interna do meu gás, necessariamente eu tenho um aumento da minha temperatura. Se eu tenho uma diminuição da minha energia interna do gás, eu necessariamente tenho uma diminuição da minha temperatura. E se eu tenho uma energia interna a nível constante, quer dizer que a minha temperatura também está sendo mantida a nível constante. Beleza? Então tá bom. E eu acabei não mencionando no início, peço perdão, mas energia interna, dentro da área aqui da física, nós iremos chamar de ΔU, tá bom? Vai ter o símbolo de variação, certo? Mas a gente não vai fazer em nenhum momento quanto que eu tenho de energia no fim, quanto que eu tenho de energia no começo para fazer essa variação, certo? A gente vai simplesmente chamar o tempo todo de energia interna de um gás, tá bom? E a gente vai descobrir que é possível calcular essa energia interna através da primeira lei da termodinâmica, tá bom? Já vou explicar já já. Bom, vamos lá. Então agora vamos para a parte, não vou dizer a mais importante, mas em questão teórica e para alguns exercícios isso vai ser a parte mais importante da termodinâmica, que são as leis da termodinâmica, tá bom? E uma observação que eu queria trazer sobre elas é que diferente das leis de Newton, que por exemplo começa com a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, e acaba aqui nessas só três, a termodinâmica ela começa na lei zero da termodinâmica, tá bom? Porque como a termodinâmica está associada a toda essa parte também de temperatura, né, junto com a termologia, né, é um dos ramos, né, e está associado com a temperatura, a gente tem aquela ideia do zero absoluto, que é da escala Kelvin, enfim. Então, por conta disso, eles acabaram nomeando a primeira lei não como primeira, mas como lei zero da termodinâmica, tá bom? E o que que diz pra gente essa lei zero da termodinâmica? Corpos de diferentes temperaturas tendem ao equilíbrio térmico, sendo o fluxo de calor do mais quente para o mais frio. Essa ideia do fluxo de calor sendo do corpo mais quente para o mais frio não é novidade para vocês, vocês já viram isso nas aulas anteriores, tá bom?
Agora, essa parte do equilíbrio térmico que é importante, porque o que que vai acabar acontecendo? Vamos imaginar então um ambiente isolado, tá bom? Nesse ambiente isolado eu vou colocar dois corpos, um a 29 graus e outro a 21 graus, tá? Aqui eles estão do mesmo tamanho, né? O desenho não ajudou muito, mas eles poderiam ser de tamanhos diferentes, não importa, porque lembrem-se sempre que o fluxo de calor, ele não vai do corpo maior para o menor ou do menor para o maior, ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, não importa a dimensão dele, tá bom? Então aqui eu tenho um corpo de 29 graus Celsius e um de 21 graus. O que que vai acontecer? O fluxo de calor vai acontecer do corpo de 29 para o corpo de 21. Então, o corpo de 29 vai ceder calor para o corpo de 21, enquanto o corpo de 21 vai receber calor do de 29, certo? Até que momento esse fluxo de calor vai acontecer? Até que eles atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, que eles igualem a temperatura. Beleza? Esse delta T minúsculo que eu coloquei aqui é só para representar que passa-se um certo tempo, tá? Não é uma coisa instantânea, tá? Não é que a partir do momento que eu isolei do ambiente o corpo de 29 e de 21, em um segundo eles vão ficar os dois com a mesma temperatura, não. Demora um pouquinho. Beleza? Bom, gente, agora eu trago para vocês a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Na termodinâmica existem apenas quatro leis, tá? Mas nessa aula aqui eu vou trazer apenas as duas primeiras, tá? A lei zero e a primeira lei, porque a segunda lei da termodinâmica ela acaba tendo muito mais aplicação nas matérias de química para vestibular, tá bom? Em física não tem aplicação direta, pelo menos. E a terceira lei acaba não sendo importante para vocês que estão prestando vestibular, tá? Então por isso que eu ocultei essas duas leis dessa videoaula, tá bom? E o que que a primeira lei da termodinâmica diz pra gente? Ela basicamente está dizendo um enunciado de uma equação, que é o seguinte: a variação da energia interna de um gás é igual à diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês que a energia interna de um gás a gente ia conseguir calcular por conta dessa lei? Porque essa lei praticamente está enunciando para a gente essa equação aqui, onde ela diz que a energia interna de um gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Beleza? Simples assim. É só aplicar essa lei na maioria dos casos onde aparecer questões sobre energia interna e perguntando o valor dela, tá bom? Só peço para vocês prestarem muita atenção com o sinal do trabalho, tá bom? Porque lembre-se, pode existir trabalho positivo e trabalho negativo. Por exemplo, quando a gente está falando de gases. Quando eu tenho um trabalho positivo, é porque esse trabalho está sendo realizado pelo gás. E quando eu tenho um trabalho negativo, quer dizer que esse trabalho está sendo realizado sobre o gás, tá bom? Então essa diferença de sinal acaba influenciando no valor final da energia interna dele, beleza? É onde vocês acabam mais errando é no sinal do trabalho, então prestem bastante atenção quanto a isso, beleza? E esse é o fim das aulas sobre termologia, né? Esse é o último slide sobre termodinâmica, e espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato ou deixem aí nos comentários. Abraço.